Boa noite. Que bom. A temática desta maravilhosa noite de hoje, ela é de uma profundidade muito grande, do tamanho da nossa necessidade, autodescobrimento, uma busca interior. E com toda certeza, o tema, por mais que ele seja falado, ele não se esgota. Não se esgota porque nós estamos nesse exercício que devemos de fato fazer, de nos conhecermos verdadeiramente. Embora já fomos às profundezas dos oceanos, embora já fomos à Lua e já ventilam a possibilidade de colonizarmos Marte, mas ainda não conseguimos fazer a nossa viagem interior. Ainda somos verdadeiramente desconhecidos de nós mesmos. Divaldo Franco nos alerta quanto a isso, e em toda a série psicológica de Joana de Ângeles, eu aproveito e recomendo essa obra, um dos livros da série psicológica de Joana de Ângeles, o livro Autoconhecimento, uma busca interior. Se tiver esse livro aí na casa, tem esse livro na casa? Quem responde? Não? Tem. Biblioteca. Bom, mas assim que vocês encontrem esse livro, recomendo para vocês, que é uma obra maravilhosa. Vamos fazer aqui uma tentativa de fazer um resumo dessa obra, do que ela trata, qual o convite que nos traz Joana de Ângeles nesta obra e, por que não dizer, na série psicológica. Bela, minha auxiliar técnica. Bom, o que é autoconhecimento? O próprio nome, ele já nos traz uma ideia do que se trata. Na etimologia da palavra, seria conhecimento, conhecer, se autoconhecer, e identificarmos o que trouxe uma profunda preocupação de grandes colaboradores no campo da psicologia, e eu destacaria Carl Jung, grande Carl Jung, que vem nos ajudar, e através do trabalho de Carl Jung, a gente veio tendo desdobramentos, e a série psicológica de Joana, que vem tratar de um aspecto muito importante, que é essa psicologia transpessoal, além da persona, da identidade, nos remetendo ao ser profundo. Então, no conceito, nós vamos encontrar a capacidade inata que nos permite perceber, de forma gradativa, tudo o que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre os nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Porque o que está de fato acontecendo é viver no universo da persona, da identidade presente, desconhecendo o ser espiritual que nós somos, e que o que somos hoje é a somatória das muitas experiências vividas. Essa não é a nossa primeira experiência reencarnatória, e com toda certeza posso afirmar, não será a última. E o ser vai se construindo ao longo desse processo. Isso é algo que requer trazer um senso de responsabilidade muito grande, porque ontem construímos as situações que hoje, muitas delas, nós estamos vivenciando, estamos ajustando quem desajustamos, estamos consertando quem quebramos, e isso nos leva ainda a entender que hoje, se ontem estamos construindo a realidade de hoje, hoje estamos construindo a realidade de amanhã. E isso é algo que deve nos remeter a uma profunda responsabilidade, um sentimento de responsabilidade. Não é isso, Edilice? Querida Edilice. Bom, e Joana vem nos falar desse autoconhecimento. Joana de Ângeles, ela retrata
que havia uma lacuna, um espaço que necessitava ser preenchido, que era justamente esse espaço do autoconhecimento, do autodescobrimento. É muito comum dizermos, eu sou um espírito em processo de evolução, mas de fato vivemos de acordo a essa consciência que dizemos ter, que somos espíritos em processo de evolução, ou nos perdemos em indagações, em questionamentos que não deveríamos mais ter, ou ainda nos encontramos escravos de antigas paixões que nos remetem a uma situação de sofrimento atual e sofrimento futuro. Precisamos pensar a respeito disso. Vamos lá, Bela? Então vamos conhecer a proposta de Joana de Ângeles. Bom, ela nos fala de uma programação mental. Programamos os computadores. Reprogramação mental. Programamos os computadores. E, vez por outras, percebemos que precisamos fazer modificações nessa programação. E aí reprogramamos. Mas o que isso está a nos falar a respeito do eu profundo, do ser espiritual que sou? Joana está nos falando da construção da nossa autoimagem, nos enxergarmos como de fato nós somos. E isso pode parecer algo muito simples de se fazer, mas exige muito, muito de todos nós. Porque requer coragem, porque nem sempre aquilo que nós identificamos nesse processo de busca é o que esperávamos de forma consciente. E identificamos que ainda temos muitas sombras, as sombras que Carl Jung nos falou, que nada mais é do que os reflexos do nosso inconsciente, que é muito grande. Dizia Carl Jung, de uma forma figurativa, que o consciente assemelha-se a uma rolha boiando no oceano. O consciente é a rolha, o oceano é o inconsciente. E com isso nós estamos a identificar que temos, o inconsciente é muito maior. Tudo que está lá registrado nos arquivos da alma é muito grande por conta dessas muitas experiências que nós já vivemos. E nesse processo da construção da nossa autoimagem, é descobrir essas sombras, identificarmos e termos a coragem de admitir aquilo que ainda temos uma dificuldade, uma resistência muito grande. E aí são muitas. Percebemos a dificuldade que temos no lidar com aqueles que não pensam como a gente, a dificuldade que temos em aceitar o outro, sendo ele diferente. Perceberemos a dificuldade que temos de lidar com os problemas, como respondemos aos problemas quando eles surgem. Porque se estamos em processo de conquista pessoal, muitos problemas hão de vir, muitas situações chegarão para nos trazer os elementos necessários para que possamos nos fortalecer e agir de forma mais assertiva. Essa autoimagem, ela é algo que algumas pessoas temem, porque diante da realidade da descoberta, elas poderão, por conta disso, se sentir uma criatura das mais imperfeitas da face da Terra, ou a coitadinha que ainda é muito pior, e verificaremos que não é nada disso. A autoimagem não é para nos deprimir. A construção da autoimagem, a identificação, melhor dizendo, dessa autoimagem, é para que a gente possa trabalhar esses aspectos. Eu citei alguns, mas são muitos, que cada um aqui, que é uma individualidade, que tem uma história só sua, nessa caminhada, nessa trajetória, vai, logicamente, que ter situações diferentes, vai ter a sua própria dificuldade, as suas próprias dificuldades, e aí vai ter a necessidade de trabalhá-las. Então é essa descoberta, mas nesse processo de busca interior que nos fala nessa proposta de Joana,
com o propósito de modificação, de nos modificar. À medida que fazemos essa descoberta, que percebemos as necessidades que ainda se repetem no nosso dia a dia, porque nós identificamos, eu tenho toda a certeza que todos nós aqui, identificaremos situações que, vez por outra, elas estão sempre se repetindo na vida da gente. E a gente fica, mas que negócio é esse? Eu passei por uma situação alguns anos atrás, muito parecida com essa, e agora me volta essa situação. E aí, com isso, a gente, logicamente, que tem a entender que passamos por aquela situação, ou estamos passando por essa situação, porque ainda não aprendemos o que ela tem a nos ensinar. Não tem outra coisa a dizer. Então, esse processo de identificação, né, que nos levará a uma percepção do nosso eu profundo, ela tem por objetivo nos levar à modificação. Bom, se eu tenho essa dificuldade e eu identifico que ela está sendo um grande obstáculo no meu desenvolvimento, eu vou trabalhar essa dificuldade. Eu vou me esforçar dia a dia nesse processo de reprogramação mental, mandando vibrações positivas. Não vou fazer desse jeito, porque eu sei que desse jeito não está certo. Sinto a vontade imensa, mas não vou fazer. E aí a gente percebe que existem sinais corporais que nos ajudam. Todavia, não escutamos esses sinais. Quem é que não se sente mal quando vai fazer uma coisa errada? Se sente. Ele sente algo desagradável. Ele sente algo desconfortável. Mas ele escolhe por fazer, no uso do seu livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio é uma coisa bem interessante, né? Você tem a liberdade de fazer, mas tem a obrigação de recolher os frutos que irão gerar aquela ação sua, aquele gesto seu, aquele mal feito seu. Lógico, está certo, é a lei. Você tem direito de fazer, mas tem direito de recolher, né? Os frutos amargos da sua escolha ou os frutos doces da sua escolha. E nos diz ainda Joana, na sua proposta do autoconhecimento, o estímulo para avançar. Porque se essa descoberta nos paralisa, não vai, de maneira nenhuma, nos ajudar. Ficar lamentando aquilo que precisa ser trabalhado, a modificação que percebemos que necessitamos fazer e não o fazemos, isso vai nos ajudar em quê? De que vai nos ajudar? Eu sou um coitadinho. Eu não mereço o pão que como todos os dias. Eu já ouvi até isso, achei muito engraçado. Né? Isso vai ajudar em quê? No que isso irá me impulsionar para essa modificação? Em nada. Então, percebemos que esse processo de autodescobrimento, à luz da proposta que nos traz Joana, é o estímulo para avançar. E esse estímulo para avançar é contornar os obstáculos, contornar essas dificuldades. Tem uma frase dita popular que diz assim: se alguém lhe der um limão, o que a gente faz com ele? Uma limonada. Né? Tem quem pega esse limão e diga que não serve para nada. Mas encontraremos pessoas que farão uma limonada desse limão. E essas pessoas acabam por nos trazer assim, uma motivação muito grande, quando nós conhecemos a história de vida dessas pessoas, que diante de uma situação dramática, de uma situação muito difícil, ela não se paralisa, ela não fica à beira da estrada chorando, ela caminha, ela vai para frente, porque a vida, como está bem colocado aí, a vida é movimento. Se estamos nessa posição da lamentação e da queixa, vamos sair rapidamente desse processo. Existe um momento até que a gente chora a própria dor, não tem problema nenhum nisso. Mas não se demore,
Não se demore. Quem aqui não se recorda daquele momento espetacular que o filme que retratou a vida de Chico Xavier nos trouxe, aonde ele estava chorando a sua dor no banheiro? Emmanuel, quieto, por alguns segundos, aguardou que ele chorasse. Ele chorou por alguns segundos. Emmanuel disse: Chico, agora enxugue as lágrimas, lave o rosto e vamos trabalhar. Porque aquilo que o trabalho não resolver, também eu não resolverei. E é de fato. Aqueles que não se paralisam e vão adiante, esses, no final, nos testemunham uma história de fé, uma história de coragem, uma história de trabalho. Nunca foi fácil para Chico, nunca foi fácil para a nossa querida irmã Dulce, a Doce Dulce, como eu gosto de chamá-la, Madre Teresa, Francisco de Assis e tantos outros. Nunca foi fácil para eles. Mas não se demoraram nas lamentações. Não se demoraram nas queixas. Diante das dificuldades que se apresentaram, e foram muitas diante deles, contornaram esses obstáculos com fé, com amor, agindo no bem. E ainda, acompanhando o raciocínio de Joana de Ângeles, ela nos diz: o autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis, emoções e sentimentos, perceber seus pontos vulneráveis e suas limitações. Porque quando conhecemos os nossos sentimentos, percebemos os sinais de alerta. E aí podemos nos posicionar de forma mais assertiva. Eu já falei isso aqui outras vezes. Não existe agir sem pensar. Isso é impossível. É impossível. Poderemos sim agir sem analisar, impulsivamente, sem analisar as consequências do nosso agir. Mas ninguém age sem pensar. Repito, é impossível. Então precisamos conhecer essas nossas emoções, para quando elas se apresentarem, podermos trabalhar essas emoções. Quantos de nós ainda temos uma dificuldade, como eu disse no início, de lidar com aqueles que pensam diferente da gente? E aí é tomado de uma raiva, de uma agonia, de uma ira muito grande, só pelo fato do outro pensar diferente de você. Do outro fazer uma escolha diferente da sua. Do outro apresentar uma proposta diferente da sua. E quando nos conhecemos, que sabemos os nossos pontos frágeis, da nossa vulnerabilidade emocional, nos preparamos melhor para esses encontros. Porque se vamos para uma reunião, exemplo, e lá pessoas têm uma ideia diferente da minha, eu preciso ir sabendo disso, pensando nisso. E aí, como vou agir diante dessas pessoas que pensam diferente de mim? Com calma, vou ouvi-las, analisar. Porque às vezes, tomados desse sentimento de contrariedade, a gente nem escuta o que o outro está falando, nem presta atenção na proposta do outro, porque essas emoções de desequilíbrio não permitem. Então precisamos, como nos ensina Joana, precisamos perceber nossos pontos vulneráveis e as nossas limitações, porque temos muitas. Temos muitas. E no conhecimento delas é que nós iremos mudar a nossa história pessoal. Porque vivemos numa vontade muito grande
de resolver os problemas fora. Achamos que os problemas estão lá fora, estão à minha volta. Isso não é verdade. Eu preciso me resolver. E eu gasto uma energia excessiva querendo resolver fora o que primeiro preciso resolver dentro. Não consigo. Porque eu quero mudar o outro. Eu não quero mudar. Já sei que preciso mudar, porque estamos aqui. E isso nos diz a doutrina espírita. Isso nos ensina a doutrina espírita. E agora precisamos, naquele dito popular que eu usei, se der o limão, faço a limonada. Se lhe der a doutrina espírita, que ela vão fazer dela um instrumento de modificação pessoal, de ressignificação da própria existência, da própria vida. Senão, de que vai nos adiantar? Emmanuel faz uma advertência muito interessante. 10 anos na doutrina espírita, identificarmos que não avançamos em nada é extremamente preocupante. É extremamente preocupante. Eu já estou na casa espírita. Eu identifico que já sou uma pessoa melhor. Aqueles antigos vícios do homem velho ainda continuam presentes na minha vida? Analisemos. Não chamo a atenção de vocês que essa observação não é minha, é de Emmanuel. O nosso amigo benfeitor espiritual, Emmanuel. Então nos perguntem. Não temos a necessidade de apresentarmos diante de ninguém essas nossas dificuldades. Mas precisamos fazer uma análise, uma autoanálise, para que a gente possa avançar no que nós estamos buscando. Porque se aqui estamos hoje, é porque nós estamos buscando sermos pessoas melhores. Trabalharmos o que de fato precisa ser trabalhado, a nossa espiritualidade. Quando Emmanuel nos diz que a casa espírita é a universidade da alma, percebemos que somos todos educandos nessa grande universidade. Mas nós estamos aprendendo com os nossos instrutores a sermos pessoas melhores. E o problema está no outro ou está em mim? Esse é um aspecto importante, né? Vamos lá? Caminhar no processo do autoconhecimento, diz Joana, significa desenvolver gradativamente o respeito aos nossos semelhantes, impedindo que façamos projeções triviais e levianas de nossas deficiências no outro. É o que a psicologia chama de projeção. Nos projetarmos. Por isso que achamos que o defeito está nos outros. O erro está nos outros. Nunca aceitamos que poderíamos ter feito diferente. Que, pelo menos a probabilidade, eu sempre uso isso, eu posso estar errado. Eu posso estar errado e ele pode estar certo. E se for Diniz que fala, então, aí eu já fico mais preocupado, né? Eu posso estar redondamente errado. Eu te escolhi hoje, Ednice. Foi muito bom vê-la aqui, viu? Ednice tem nos ajudado muito, levado a mensagem do Doutrina Espírita. E, de fato, é uma pessoa que faz por amor. Já temos conversado vez por outros. Bom, então, assim, a gente precisa entender que nesse processo de projetarmos no outro, enquanto estamos justificando as nossas dificuldades, as nossas deficiências morais no outro, nada fazemos para avançar. Porque se é o outro, se eu digo que é o outro, nem sequer eu dou a possibilidade de eu estar errado, não vou me movimentar em nada para
vai me melhorar, porque o problema está nos outros. Não é com isso que estou dizendo, até brinco quando eu falo a respeito disso. A maioria sempre está com a razão, a história tem mostrado que não é bem isso. Mas é um sinal de alerta. Se tem muita gente pontuando aquilo para a gente, pare, respire e pense a respeito. Sobretudo os mais próximos, né? Os mais próximos. Né? Pare, respire e pense a respeito. E faça as suas descobertas. Mudar dá muito trabalho, eu já disse. Reconhecer a própria falta dá muito trabalho. É mais fácil o culpado ser o outro. Dá menos trabalho. O motivo da minha queda foi você. Analisemos que isso é muito antigo, né? Como é que Adão se justifica? A mulher que tu me deste por companheira comeu a maçã e me deu. Então, culpada quem é? É Eva. E Deus, né? Porque Deus deu e ela fez. Então é muito mais fácil, né? A gente percebe que a gente sempre está projetando no outro. Está projetando no outro. Vamos lá? Os grandes conflitos que tornam nossas relações de negócio, de amizade, de família mal sucedidas. Aí Joana aqui nos traz, né? Cobranças, indelicadezas, petulância, insensibilidade, autoritarismo, desinteresse, impaciência, desrespeito. Essas pequenas faltas no dia a dia podem destruir até mesmo as mais antigas e afetuosas convivências. Analisemos se não é verdade. Analisemos. Identifiquemos se ainda somos indelicados, cobramos demasiadamente dos outros, temos petulância na relação com o outro, insensibilidade, autoritarismo, desinteresse, impaciência, desrespeito. De fato, imagine que isso vai dia a dia, como diz o homem aqui, no nosso dia a dia, isso vai corroendo qualquer relação. Concordam? É ou não é verdade isso? Analisemos, nos coloquemos nessa situação. Vai desgastando. Então precisamos, né, analisar que os grandes conflitos nascem justamente desse comportamento adotado. E caímos ainda naquela postura, né? Mas você se aborreceu por tão pouco, mas não é que aquilo foi um momento de muitos outros. E Joana ainda nos diz na obra que tudo que fica mal resolvido não termina bem. Não termina bem. Palavras de Joana de Anjos. É verdade. Então, nessas situações é melhor sentar e conversar. Como é que podemos resolver isso? Né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade, como nos diz Joana, principalmente no trato com aqueles que estão sob nossos cuidados, no trato com aqueles que estão sob o nosso comando profissional, sob a direção de uma liderança religiosa, seja lá tantas outras situações, né? Que precisamos, nesse processo de relação, construirmos algo produtivo. Então precisamos ter muito cuidado. Aqueles que são habilidosos, eu me recordo, né, já contei isso aqui em outros momentos, mas eu acho bonita aquela posição de Francisco de Assis, quando ele rompe com o jejum, com a prática do jejum, que era uma questão de fé, e vai comer um frango com o discípulo, porque o discípulo estava chorando, porque estava com fome, porque já tinha alguns dias de jejum, e ele não suportava mais
E ele chorava à noite que ele gostaria de comer, né, alguma coisa, queria comer um frango. Francisco de Assis, que ouviu o seu choro, foi ao encontro dele para saber o que ele tinha. E aí ele contou para Francisco de Assis, e ele envergonhado, né, porque não era uma prática de fé. E ele, não era só ele, Francisco, tinha outros companheiros que estavam resistindo, mas ele viu a sua dificuldade, reconheceu a sua dificuldade e chorava. Francisco de Assis foi, preparou um frango e não só deu para ele comer, mas comeu junto com ele. Quebrou também o jejum. Isso é muito bonito, né? Porque uma coisa seria todos saberem que aquele companheiro havia quebrado o jejum. Era algo que ele entendia como muito humilhante. Mas agora, Francisco de Assis também tinha quebrado. Aquele que era orientador de todos, tinha quebrado junto com ele. E ele quebrou por amor. E quando o discípulo, se saciando com o frango, diz a ele: Pai Francisco, o jejum não é sagrado? O que era sagrado para eles? Aí Francisco responde a ele: sim, o jejum é sagrado, mas você também é sagrado para mim. Então ele era mais importante que o jejum. O que é isso, gente? Isso é sensibilidade. Isso é empatia. Coisa que a gente precisa estar trabalhando na nossa convivência. Se colocar no lugar do outro. Às vezes eu tenho certeza que a minha querida Iracema, Sema para mim, mas só para os mais íntimos. Viu? Eu recebi autorização. Então, Sema, eu tenho certeza que em alguns momentos ela quebra o protocolo. Porque ela identifica que a necessidade é muito grande. É a sensibilidade. Ela fala, não, é desse jeito. Mas agora precisa ser desse jeito. Né? É aquela situação que disse Emmanuel a Chico Xavier. Quando Chico perguntou a ele uma situação: eu tenho razão? Emmanuel disse: você tem razão. Só que a nossa irmã tem a necessidade. E na grande maioria das vezes, a necessidade fala mais alto que a razão. Não agir assim é não ter a sensibilidade. É não conseguir o alcance de perceber a dor do outro e tentar de alguma forma ajudá-lo. Por isso, às vezes, um protocolo é quebrado. Não é que sempre ele é quebrado, mas quando a sensibilidade, a empatia mostra que naquele momento precisa, é porque naquele momento precisa. E assim vai acontecer. Deve acontecer. Vamos lá, Bela? Minha assistente. Bom, a área da sombria, nossa área sombria. Bom, o que é isso, né? A denominação junguiana junguiana sombra refere-se às partes desconhecidas da personalidade que foram banidas da realidade, pois o homem não quer vê-las em si mesmo. Bom, o que acontece? Eu falei a respeito disso logo no começo, as sombras, né, que nos apresenta Carl Jung, né, que são esses comportamentos que ainda estão muito cristalizados na gente, calcificados na gente, guardados no nosso inconsciente, que vez por outras se apresentam. Né? E quando a gente diz assim, você sabe com quem você está falando? Né? Ali as sombras pulam, né? Você sabe com quem você está falando? Como se a gente fosse a criatura mais importante da face da Terra. E o outro fosse nada. Não é isso? A gente não pode pegar uma fila porque a gente é melhor que os outros. Ah, mas eu cheguei depois. Não, mas eu sou mais importante, eu não pego fila. Né? Da carteirada. Não é isso?
eu não posso isso, eu não posso aquilo, porque eu sou melhor. Aí começa, de fato, né? Os absurdos, né? E aí aqui a gente traz aqui a luz de Joana de Ângeles, as piadas chulas, né? As expressões maliciosas ou beteiras. Mas eu quero fazer uma análise com vocês do seguinte. As pessoas confundem maturidade espiritual como se fosse sinônimo de um rosto fechado, de uma pessoa sisuda. Não tem, na verdade, isso é mesmo muito grande, um equívoco muito grande. Chico Xavier tinha um humor extraordinário. Divaldo Franco brinca com tudo, as pessoas conhecem ele na intimidade. Não, de maneira nenhuma. Eu mesmo adoro brincar. Não que sou evoluído, não é por isso você me comparar a ele, não. Mas eu já entendo isso. Agora, a brincadeira que a gente tem que evitar é aquela brincadeira que machuca, que diminui a pessoa. Ou quando a pessoa fala assim, não brinca mais desse jeito não, porque eu não gosto. E a gente continua insistindo, a gente não para, né? A gente não percebe que aquilo não está agradando, né? E aí a gente percebe que é outro aspecto da sensibilidade que a gente precisa ter para afastar as nossas sombras, porque às vezes aquilo ali nada mais é do que aquele homem do passado, aquele homem, como está dito no Evangelho, o homem velho, né? O ser, que vai buscar nos arquivos da alma, no seu inconsciente, né? Aquele ser que foi no passado, e aquilo a gente ainda está ligado àquilo ali, ele vai, machuca o outro, ele fere o outro, né? Quando rimos exageradamente uma pessoa que escorrega na rua, ou que se equivoca diante de uma palavra, ou mesmo quando ele sofre algum tipo de comparação sarcástica, olha, ri de alguém que caiu e se machucou. Precisamos analisar isso. Imagine, né? Onde é que está a graça nisso? A vergonha imensa da pessoa que tomou uma topada, que se esborrachou no chão. Imaginemos o quanto desagradável é, e aí tem que enfrentar ainda a ridicularização daquelas pessoas que viram a cena. Precisamos nos reprogramar. Para diante de um fato como esse, a gente tem uma atitude de ajudar a pessoa a se levantar. A não tecer nenhum tipo de comentário que ainda agrave o desconforto que aquela pessoa está sentindo. Por exemplo, imagine, você não viu, você é cega, você não viu o buraco aí na frente. Se ela tivesse visto, ela não tinha caído. Não é verdade? E aí a gente ainda torna a coisa ainda mais tóxica, mais desagradável do que já foi. Então precisamos refletir a respeito disso. Projeções do nosso desconhecido, lado escuro. Aí ainda aqui é um pensamento que Joana nos fala, né? E ela retrata aqui aqueles momentos, né, que as pessoas se sentiam deleitadas, né, com o martírio de outra, né? A pessoa já ia lá para ver o espetáculo de alguém ser guilhotinado. Imagine. De alguém ser espancado em praça pública. De alguém ser enforcado. Pasmem, mas já houve um momento em que a família se reunia, se arrumava para assistir um enforcamento. Gente, imagine o absurdo. Já avançamos bastante, que eu creio que hoje não façamos mais isso. Não se veja tanto. Só acho que, não sei, no lugar do mundo ainda, talvez ainda aconteça algo desse tipo, mas não é tanto, né? Não é mais uma coisa, um entendimento do geral, né? Então nós lembramos aqui as perseguições raciais, o nazismo, o apartheid, os clãs e outras tantas, né? As chamadas guerras santas, que de santas não tinham nada, né? As guerras religiosas, né? Então Joana nos lembra que isso é um lado escuro que trazemos, e aí imaginem vocês que esta, como eu já disse, não é a nossa primeira encarnação. E provavelmente estávamos lá, né? Passamos pelo processo escravatório, ou fomos donos de
escravos ou futuros escravos, né? Porque todo mundo só quer ser dono de engenho, né? Mas príncipe, princesa e dono de engenho eram poucos, né? Então não daria, uma grande massa provavelmente estava em outra situação, em outra colocação. Então percebemos que temos desse passado e os avanços que fizemos são importantes, mas precisamos continuar avançando. Percebemos que no tempo oportuno veio a primeira revelação, depois, no momento oportuno, veio a segunda revelação, a primeira revelação com Moisés, a segunda com Jesus, e agora nós estamos no terceiro momento. O Espírito de Verdade chega nos trazendo a terceira revelação. Então já somos capazes dessas propostas maravilhosas que nós estamos escutando aqui, que nos trouxe Joana de Ângeles. Porque chegou agora, porque agora é o momento. Já estamos em condições e não deixemos passar. E aí nós trazemos ainda o cisco no olho alheio, né? Nossos piores inimigos ou adversários estão dentro de nós e não fora. Isso é outra grande verdade. É a luta mais difícil que travamos ecologicamente. Enxergamos com bastante nitidez o nosso lado escuro para atingirmos paz e tranquilidade de espírito. Enxerguemos com bastante nitidez. É como eu havia dito no começo, né? Se a gente não usar esse autodescobrimento para avançar, que é a proposta, né? Assume logo uma atitude de conciliador com o teu adversário. Imaginemos, nos dizemos espíritas e ainda estamos cheios de adversários. Não perdoamos. Quantos ainda dizem assim? Não perdoo. Ou escolhe, esse eu perdoo, esse eu não perdoo. Como se a coisa pudesse ser desse jeito, né? É isso que vem nos ensinar o doutor Espírito? Não é isso que nos ensina. Mas lembrando que perdoar é uma coisa, andar de mãos dadas é outra. São coisas bem diferentes. Por quê? Ednício correu os olhos ali, Ednício, olha, não pude deixar de perceber. Mas é o seguinte, perdoar é um ato seu. Andar junto já não é só seu, é seu e dele. Não é verdade? E ainda tem uma outra situação. Nem sempre a gente precisa ter isso em mente, que o perdão vai modificar o perdoado. O perdão é para a gente. O outro pode continuar agindo como vinha agindo. Aquele perdão que foi declarado pode não alterar em nada o seu comportamento. É lamentável, mas pode. E lógico que aí você precisa ter os devidos cuidados. Mas o que é perdoar? Qual é essa proposta de perdão? Você não carregar o veneno da mágoa. É esquecer? Não. Porque esquecimento é outra coisa, é Alzheimer. Já estou caminhando para isso. É Alzheimer. Então assim, perdoar é não desejar o mal. Dormir e acordar com aquela captura na cabeça, desejando que ela se arrebente. Perdoar é isso. E tem um receituário que não é meu, é de Marco Aurélio, nosso irmão, que ele ensina o modo mais prático da gente exercer o perdão, se livrar da mágoa. Ele disse assim, olha, comece a orar por aquela pessoa. Vai chegar um dia, no começo vai dar um trabalho absurdo. Quando você perceber que não dá mais nenhum trabalho para orar por ela, pronto, já houve o perdão. Você não carrega mais aquele veneno. Né? Então assim, a mágoa é um veneno que primeiro bebemos. O outro beberá ou não. Mas eu, com toda certeza, vou beber. Então eu cuidar do meu bem-estar espiritual e físico. Vamos lá, Bela. Deficiências alheias.
A negação das sombras faz com que abominemos as deficiências alheias. A negação da sombra faz com que abominemos as deficiências alheias, evitando vê-las em nós. Também atribuímos aos outros nossos potenciais não desenvolvidos, fazendo deles heróis ou gurus. Nutrimos enigmáticas alianças ou paixões desmedidas, né? Então, o que acontece? Duas situações. Uma, fazendo esse processo de projeção que nós falamos, que ele está dizendo aqui, né? A outra é já uma outra situação, supervalorizamos, colocamos pessoas acima de nós, como seres perfeitas, aonde não admitimos que ela tenha suas dificuldades, seus problemas, né? O outro erro que nós cometemos. E aí dizemos depois assim, me decepcionei com Hilton. A culpa não é de Hilton. Não é de Hilton. Porque eu atribuí valores, eu coloquei ele numa condição na qual ele não seja mais um ser humano em lutas como eu sou. Eu já tenho com ele como um ser perfeito. No meu caso, irmãos e irmãs, estamos todos na luta, viu? Travando também as minhas lutas. Né? Só tememos o que desconhecemos. O autoconhecimento requer um constante exercício no reino do pensamento reflexivo, sobre as sensações externas e internas. Viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Joana, ela nos chama a atenção que nós vivemos meio que dormimos, né? Ou melhor, dormindo acordados. Então é isso. A gente não quer analisar a própria existência. É viver por viver. Vai vivendo, agindo de forma irresponsável. E depois, diante dos resgates que precisa fazer, diz assim, mas por que Deus está fazendo isso comigo? Não tem isso? O culpado é Deus, né? Porque Deus, eu não merecia passar por isso. E aí nós precisamos, então, com urgência, sem pressa, mas com urgência, buscarmos a nossa autoiluminação através dessa busca interior, do nosso autoconhecimento. E nos conhecendo cada vez melhor, estaremos construindo uma realidade de mundo melhor, onde eu estarei vivendo nele e outros estarão se beneficiando daquele ser melhorado que eu me tornei. E assim nós vamos um cooperando com o outro. Vivemos a dizer que queremos um mundo melhor, sem que com isso nos conscientizemos que somos nós que devemos nos melhorar para que o mundo se torne um mundo melhor. Esperamos que as coisas venham de fora, sem menor compromisso nosso, sem que venhamos a assumir o quanto estamos impactando diretamente ou indiretamente na vida do outro, no planeta. Estamos vivendo essa correria agora, buscando um mundo mais ecológico, né? E percebemos que, embora haja todo um discurso, ainda exercemos práticas que agridem a natureza, né? Que mantém esse processo tão caótico que a gente está vivendo aí, onde todos os dias estamos buscando de alguma forma, né? Meios, né? Ar-condicionado, sei lá o que mais, aquecedor, elétrico, sei lá o que mais, mas para tentar, né? Contornar a situação que nós criamos, sem que a gente tenha, de fato, por conta do poder econômico, a gente venha ter uma ação mais efetiva para mudar toda essa realidade. Eu rogo a Deus que
nos abençoe, hoje, agora e sempre. Eu agradeço a vocês a atenção de vocês. Essa palestra nossa foi um pouquinho mais séria do que as que normalmente eu faço, mas porque o tema, ele exige que façamos dessa nossa conversa uma conversa mais reflexiva, uma conversa de tomada de decisão. Jesus, agora e sempre, nos abençoe. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Quando Hilton me passou o tema dessa palestra, quem me segue no Instagram, eu coloquei um videozinho da Joana falando: nunca foi sobre o outro, sempre foi sobre nós. Porque aquilo que o outro faz, a responsabilidade é dele, mesmo que venha nos ferir. Nós é que temos que aprender com aquela lição que ele chegou. Então foi muito boa esse tema que o Hilton trouxe para a nossa reflexão. Então essa foi a nossa reflexão da noite. Eu sempre falo que a palestra doutrinária, ela é uma grande desobsessão de almas, encarnadas e desencarnadas. Que por vezes a gente pensa que a desobsessão é só aquela fechada. Não, a desobsessão é agora aqui. Quantos espíritos estão aqui, desencarnados também, a ouvir as mesmas coisas que vocês estão ouvindo, e nesse momento eles vão refletir, com certeza, sobre as palavras que foram ditas, para que melhore, para que eles possam ascender a luz da caminhada e deixe, enfim, a chaga do ódio e da mágoa para trás. Isso é tão importante que possamos fazer isso enquanto aqui estamos no tete-a-tete com o outro. Perdoar. É tão difícil. Mas que nós não tenhamos compromisso com o erro. Porque o erro é só um aprendizado da vida. Para que, a passos largos, possamos sair dele e acertar a caminhada. Então essa é a nossa mensagem de hoje. Quero me despedir do pessoal do Instagram, neste momento, que agora é o momento do passe. Pode compartilhar, Alex. E vamos nos preparar através de música, através das letras das músicas, que também nos traz a grandes reflexões. A equipe espiritual da casa já se encontra aqui, nos ajudando.